Olá aluno, olá aluna, eu sou Marco Aurélio, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre Introdução a Émile Durkheim e Fato Social. Émile Durkheim, nascido na França no ano de 1858, onde viveu até 1917. Foi fundador da escola francesa e ele era positivista, assim como Auguste Comte. Ele trazia uma combinação entre pesquisa empírica, isto é, aquela adquirida da experiência, do conhecimento, com teoria sociológica, ou seja, apenas teoria. Ele foi conhecido como teórico da coesão social, isso é, da harmonia social. E principalmente, ele foi o criador do chamado fato social. Atenção, porque essa daqui, coloque um asterisco bem grande que essa questão vai cair no seu vestibular, aluno. Fato social. O que é o fato social? Para Émile Durkheim, fato social é o objeto do estudo da sociologia, eu explico. Ele dizia o seguinte: tudo é um fato social. E o que é? São formas de agir, de pensar e de sentir do ser humano. No entanto, são exteriores ao indivíduo, se impondo a ele, isto é, partem da sociedade e se impõem, ou seja, obrigam o ser humano a fazer algo em determinada circunstância. Ele nada mais é do que uma extensão da sociedade, uma vez que ele só existe onde houver uma sociedade organizada, uma organização definida, pois eles decorrem da vida em sociedade, daí são os fatos sociais, eles nascem da vida da sociedade. Eles são chamados de uma energia social, pois eles têm uma origem coletiva, ou seja, de dentro da sociedade e não de um único indivíduo. Eles são regras jurídicas, morais, regras de educação, costumes, modos de agir e podem até ser interpretados como religiosos. Quais são as características dos fatos sociais? Característica número 1. São 3, na verdade. Característica número 1. A coercitividade. E o que é a coercitividade? É a força impositiva dos padrões culturais sobre os indivíduos, eu explico. É a forma de impor da sociedade sobre cada indivíduo. Numa determinada situação, o indivíduo deve se comportar daquela maneira, ou seja, é como se fosse a lei. Característica número 2, a exterioridade, ou seja, é de fora para dentro, é da sociedade acumulando e afunilando no indivíduo. Ou seja, independem de adesão, o indivíduo não pode falar assim, eu não quero, esse costume eu não quero. Negativo, meus senhores. Isso é imposto pela coerção e é exterior, independe da vontade do indivíduo, independe da adesão, pois são padrões exteriores ao indivíduo que são impostos ao mesmo. E elas são, característica número 3, elas são gerais, elas são genéricas, pois existem em prol do quê? Da coletividade, do social, do conjunto, e são gerais. E elas nascem a partir de uma tendência. Porém, caros alunos, deveremos ter muito cuidado ao abordar o assunto fato social, pois o fato social eles não podem ser confundidos com pensamentos, com sentimentos coletivos, com elementos do próprio sistema psíquico individual, interno de uma pessoa. Estes não são considerados fatos sociais. Por quê? Eles não pertencem à coletividade. No entanto, eles poderão vir a ser um fato social, de acordo com a exteriorização e a repercussão. Se aquele pensamento coletivo, se aquele elemento psíquico, ele se tornar exteriorizado e houver uma repercussão na sociedade, aí então nós vamos ter uma reação direta, onde ele poderá se tornar um fato social. Com isso, aluno, encerramos esse primeiro tópico de introdução a Émile Durkheim e fato social. Nos vemos numa próxima oportunidade.